Olá, pessoal. Eu sou a professora Marinês. Vocês, em geral, não me veem aqui, sempre o professor Pondo. Mas hoje eu vou dar continuidade com um novo vídeo de apresentação dos nossos professores do Departamento de Física. Hoje, a nossa convidada é a professora Françoise, que é uma professora, uma pesquisadora de Física Experimental, né? E ela vai contar um pouco, então, da trajetória de vida e acadêmica dela. Boa tarde, professora Françoise. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Obrigada também à equipe, né, a coordenação, Marinês, você e o professor Kondo. É um prazer muito grande poder participar, né, dessa atividade aí nova do departamento. Então, eu sou professora do Departamento de Física desde 2006, agora em julho está completando 14 anos de chegada, mas eu sou original de Campinas, lá no estado de São Paulo. Cresci lá, fiz toda a minha formação lá, acadêmica, né? Eu ingressei no curso de Física, fiz o bacharelado de Física na Unicamp, e em seguida também fiz um mestrado e doutorado na Unicamp. Então, passei boa parte lá. Posso te fazer uma perguntinha? Claro. Porque sabe como é que eu me dedico a estudar a história de mulheres na ciência, né? Uhum. Queria entender, Françoise, o que foi que te levou a escolher a física? Essa era a tua primeira opção? Foi influência de algum professor? Qual que foi a inclinação, o motivo? Sim. Olha, desde criança, né, eu depois, conversando com colegas, vi que isso era muito comum, sonhava em ser astronauta, né, e eu lembro que eu assistia todas aquelas séries na antiguidade, né, as séries aí jurássicas, tipo, aquelas que nem são várias, né, antigas, e sempre falava de física nuclear, né, da tal da física nuclear. E, bom, se eu ia ser astronauta, então eu tinha que ser física nuclear. E depois, à medida que eu fui crescendo, né, eu comecei o ensino médio, e eu tive realmente uma professora no terceiro ano que foi decisiva na minha vida, tá vendo aí a importância, né? E uma pessoa incrível que deu justamente o curso de eletricidade, né, de magnetismo naquela época, tanto é a área que eu atuo agora, né? E eu confesso que fiquei meio na dúvida na hora de prestar o vestibular se eu faria química ou se eu faria física, mas acabei indo pela física, dentro das aplicações que eu pretendia, porque eu já entrevia que eu trabalharia com física experimental, a parte mais aplicada, né? Então eu realmente acabei preferindo ingressar na física. E você está falando sobre a questão das mulheres, né? Uma coisa que me veio é que quando eu ingressei, nós éramos em 70 ingressantes e 14 mulheres, né? Então, ainda assim, era um dos cursos de exatas que mais tinha mulheres, assim, uma mulher só numa turma inteira, né? Mas foi bem curioso isso, né? De ter poucas mulheres, isso prosseguiu, né? Na minha vida, mesmo no nosso departamento, a gente ainda uma minoria, apesar de que isso está aumentando. Mas foi assim que eu comecei na física, né? Então eu entrei na graduação, já comecei a fazer iniciação científica bem cedo, em áreas aplicadas também, já trabalhei na área de iniciação científica com a área de aplicação de laser, e depois eu acabei me interessando para a área de fotovoltaicos, que acabou trazendo para a área de dispositivos, né, optoeletrônicos, e que eu vinha trabalhar na área de pesquisa, na minha pós-graduação, e depois no meu pós-doc. Depois eu só fui sair realmente de Campinas durante o pós-doc, então eu tive uma temporada de 2 anos em Paris, no Laboratório de Engenharia Elétrica de Paris, que foi fantástico, assim, para mim, abriu bastante a cabeça. Eu fui trabalhar com um tema que era novo naquela época e que existia um certo tabu no meio da física mais tradicional, que eram células solares plásticas. Então, aquilo, o meu ex-orientador de doutorado achava que aquilo era realmente muito coisa de químico, né? E foi realmente onde eu comecei a entrar no aspecto mais interdisciplinar, né? Na minha trajetória assim, de pesquisa.
E depois, quando eu voltei ao Brasil, em 2003, fui trabalhar em São Carlos, na USP, com o professor Faria e o professor Roberto Faria. E aí eu entrei no mundo da eletrônica orgânica, né? Então, desde então, tenho dado mais foco a essa área, né, de pesquisa. Fiquei lá 2 anos e meio. E quando eu vim para cá, em 2006, aqui para Florianópolis, eu comecei a trabalhar com a professora Maria Sartorelli no laboratório de sistemas nanoestruturados, né? E aí ela era mais da área assim, de magnetismo, mas a gente conseguiu conversar, encontrar um tema em comum, e foi uma coisa muito feliz, né? E aí a gente começou a trabalhar junto. Então, a professora Maria Luísa Sartorelli fundou o grupo, né? E em 2005, eu cheguei em 2006 e a gente começou a tocar, fazer as coisas juntos. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre essa parte, né? Ah, que legal. Só deixa eu te fazer mais uma perguntinha, assim, antes da gente ir para a parte da pesquisa. Tu és mãe, né? Sim. E aí virou mãe depois que já estava aqui em Florianópolis ou durante o mestrado, o doutorado? Não, eu virei mãe quando eu estava no pós-doutorado. Até foi um momento muito tenso, assim. Eu me recordo de explicar ao meu supervisor de pós-doc que eu estava grávida. Eu fiquei muito preocupada. Foi besteira, porque ele morreu de rir de mim, né? Mas foi um momento um pouco tenso, né? E porque vários dos outros pós-docs do grupo também estavam, aconteceu na mesma época. 5 crianças nasceram mais ou menos na mesma época. Então, isso só avisou, né? E aí o professor falou, não, tudo bem, desde que você não me largue, não me abandone, continua trabalhando com a gente. Então, foi lógico, a gente sempre se preocupa, né? Eu não tenho emprego fixo, mas deu tudo certo, né? Eu tive, assim, só um momento onde eu estava sem bolsa e sem emprego, que realmente foi um pouco tenso, mas aí logo me chamaram, eu tinha sido aprovada no concurso para Florianópolis, e então eu já era casada, já tinha uma filha aí de 2 anos, e nós chegamos aqui em Florianópolis. Depois a minha filha mais nova, que hoje tem 8 anos, essa maior já está com quase 16, a mais nova nasceu, Manezinha, nasceu em Floripa, né, em 2011, então eu tenho essa atuação, né, então como mãe também, 2 crianças de idades bem diferentes, né, uma criança menor e uma adolescente. Nossa, então nasceu uma na França e uma em Florianópolis. Ela nasceu, a mais velha nasceu em São Carlos. Né? Tá. Em São Carlos eu já estava no grupo de polímeros lá em São Carlos. Então tá. Não, porque essas coisas de trajetória são sempre legais da gente contar, né? Para os alunos entenderem que tem a gente também, os professores estão ali, também tiveram que peitar várias coisas, né? Que legal! Bom, não sei, a gente pode, então, passar... Quer contar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Vamos passar para a pesquisa? Sim, a gente pode... Só queria dar fazer um comentário para os alunos, né? Eu tenho... eu falei que no início, né, eu dava aula para bacharelado, depois também comecei a pegar algumas turmas de física 3 e 4 para as engenharias e outras, química também, outros cursos, né? E foi bem interessante, eu gostei de ter esse contato com os alunos, né? Atualmente eu tenho lecionado para eles, e porque eu trabalho na área de ciência de materiais, e então ia poder aplicar todos esses conceitos de física, de eletricidade e magnetismo, e poder mostrar para eles como fazer essa aplicação, o contexto. E então eu sempre procuro, dependendo desse público, eu sempre tenho alunos de química, engenharia de alimentos, então trazer esse contexto dos polímeros condutores dentro, né, da eletricidade e do magnetismo. Então tem sido bem interessante, eu acho legal comentar isso, né, porque eu sou bem fervorosa nisso, de mostrar a interdisciplinaridade, é uma coisa fundamental. Eu acho que já passou do tempo acho até essa questão, tenho minha visão sobre a questão dos departamentos, eu acho que no futuro não muito distante a gente vai ter que reorganizar esses departamentos.
uma função, né, de ensino, mas do ponto de vista da pesquisa, atualmente já isso está muito saturado, né? Eu, na minha experiência no exterior, eu observei que, mais do que um departamento de física, existiam institutos de estudos, por exemplo, de armazenamento de energia, ou de engenharia elétrica, ou, né, ciência de materiais, onde eu pude ter contato com pessoas das áreas mais diversas. E, com isso, enriquece muito a nossa experiência, enriquece muito a nossa pesquisa. Então, eu queria dar esse recado, né? Que enquanto a gente faz a graduação, a gente mergulha de cabeça no mundo da física, começa cronologicamente pela física mais tradicional, e é importante também procurar, através, né, dos programas de iniciação científica ou outros tipos, né, de projetos de extensão, conhecer esse mundo mais plural, né, mais aberto, e também prestar atenção na sua formação, a parte da matemática, da química, até seria bom ter um pouco mais das áreas biológicas. Então, eu acho que enriquece muito e o aluno precisa se preparar para essa conversação, né, com outros profissionais. Isso é bem importante, é só isso que eu queria deixar esse recado. Não, eu concordo. Eu acho que os alunos, eles talvez, dependendo da maneira como eles transitam pelo curso, pode acabar tendo a impressão de que o caminho é um só, né? E existem variedades de pesquisas muito grandes e que a física está envolvida, e inclusive em pensar nessas áreas mais aplicadas, né? E não pensar que o futuro vai estar só na fisicona, que existem conversas, que existem interseções entre várias das áreas acadêmicas que as universidades podem oferecer. Então, eu concordo, é verdade. É bom que os nossos alunos entendam que não é um curso bitolado, né? Depende deles também notar que a quantidade de contribuições que eles, como físicos, podem dar para variadas áreas do pensamento. Claro, eu acho que a iniciação científica, ela permite eles verem as suas próprias habilidades, onde eles se adaptam melhor, né? E o nosso departamento é bem diversificado nesse sentido, né? Desde a área de ensino de física até áreas assim teóricas, de astrofísica e áreas mais experimentais. Então, eu acho que devem usar essa oportunidade. Às vezes, não precisa ser uma iniciação que dure anos, mas poder fazer essas visitas e conhecer, para que você veja aquilo que é mais adequado para o seu estilo de ser, né? Sim, é verdade. Não pode deixar essas oportunidades passarem, né? E o departamento oferece mesmo várias. Legal, professora. Acho que a gente pode dar início, então, à apresentação, então, das suas pesquisas. Então, vou mostrar aqui alguns slides, né, a respeito do trabalho que a gente faz no Laboratório de Sistemas Nanoestruturados, o LabSim aqui do Departamento de Física da UFSC. Vou deixar aí, vocês vão ter aí alguns endereços onde vocês podem procurar, no momento não presencialmente, mas podem pelo menos acessar a página na internet. Então, o laboratório ele foi inaugurado, né, vamos dizer assim, fundado pela professora Maria Luísa Sartorelli, em 2005. Em 2006, eu cheguei aqui no departamento e a gente começou a trabalhar juntos, estamos trabalhando até hoje. E quando eu cheguei, esses dois rapazes aqui, o Everton e o Lucas, eles eram alunos de mestrado, professora Maria Luísa. Depois acompanhei todo o processo deles, né, junto com as pesquisas no doutorado. E quando eles terminaram o doutorado, fizeram pós-doc e prestaram um concurso para a UFSC, os dois, em momentos diferentes, né? E então, primeiro o professor Everton, ele entrou na UFSC no campus Araranguá, mas nesse início de ano ele foi transferido para o nosso departamento. Ele até apresentou o primeiro entrevista aí, né, inaugurou aí a era dos vídeos. Então, recomendo que vocês assistam também, né, a apresentação dele, que está no YouTube. E o professor Lucas Chaveiro, que terminou depois o doutorado dele, ele entrou no campus de Blumenau, também da UFSC, e a gente trabalha em colaboração com a equipe dele também. O laboratório,
percorreu com vários alunos de iniciação, mestrado e doutorado, e também vários pós-doutorandos. Atualmente, a gente está com essa equipe aqui, que é o Aldo, que terminou o doutorado agora em dezembro, e está fazendo pós-doc com a gente. A Carleane, ela fez mestrado comigo, e o doutorado está fazendo também com a gente. E a Dayana Galvão, que faz iniciação científica conosco já tem mais de 2 anos. Mas a gente recebe também vários ICs de outros cursos, né? A Dayana é da física, mas a gente já orientou estudantes de iniciação científica das engenharias, das químicas, e também recebemos muitos estagiários dos cursos de engenharia de materiais, e também vieram de Araranguá, do curso, acho que de engenharia de energia, e também de Blumenau, engenharia de materiais. Tá? E a gente tem colaboradores externos que nesse momento estão preparando os trabalhos com a gente. Esses dois, que é o Rafael Serpa e a Muriel De Pauli, eles trabalharam conosco no OBSIM. O Rafael, ele foi meu aluno de IC, passou IC, mestrado e doutorado com a gente, e foi contratado o ano passado na Duke University. Ele é contratado como pesquisador lá. Então, a gente continua trabalhando com ele via webconferência aí, né? E a professora Muriel De Pauli também foi pós-doc aqui no nosso grupo durante 2 anos. Atualmente é professora na UDESC, em Balneário Camboriú. E também comentar aqui as colaborações que estão ativas, mais ativas atualmente, né? Pessoas que a gente colabora, e seja com nos temas de pesquisa, né? E também as defesas, né? Os alunos e tal. Então, comentando aqui, o primeiro é o professor Carlos Rambo, e a doutora Genevieve Pinheiro, do Laboratório de Materiais Elétricos da Engenharia Elétrica da UFSC. A gente trabalha bastante junto, essa colaboração é bastante ativa. Também muito ativa a nossa colaboração com o professor Ivan Bertold, né? E a professora Marta Dotto, e a professora Juliana Ecker, do Laboratório de Optoeletrônica Orgânica e Sistemas Anisotrópicos aqui da Física da UFSC, né? Eu conheci o professor Ivan quando eu era pós-doc ainda, e já participávamos da mesma rede de eletrônica orgânica, e assim fomos contratados no mesmo concurso, assim, né? E então a gente tem interagido muito ao longo dos anos, né? Temos colaboração também com o professor Jeff Glass e toda a sua equipe do Laboratório de Nanomateriais e Químicos Finos da Duke University, que até propiciou a temporada aí do sabático da Maria Luísa o ano passado, né? E depois a contratação do Rafael, que foi para lá também em outubro. O nosso maior financiador, né, vamos dizer assim, dos nossos trabalhos é o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, é um INCT, né, conectado então ao Ministério de Ciência e Tecnologia e o CNPq, conhecido como INEL. O coordenador é o professor Roberto Faria, ele foi meu supervisor de pós-doc, quando estava em São Carlos, na USP, né? Mas nós temos mais de 40 equipes que trabalham em rede, né? E esse trabalhar em rede se iniciou lá, na minha experiência, em 2003, então, enquanto pós-doc, quando a gente, então, foi contratado aqui, tanto eu como o professor Ivan, a gente, né, seguiu participando da rede, e é bem importante em termos de financiamento, porque permitiu a gente adquirir vários equipamentos e toda a parte de aquisição de reagentes, para viagens, para diárias, bastante ativo, né? E só comentando, o professor Faria, ele foi aprovada a vinda dele para passar 1 ano com a gente aqui no Departamento de Física, né, para colaborar no programa de pós-graduação. Era para ele começar agora em fevereiro, mas por todo o problema que se deu de novas contratações e depois da pandemia, isso ficou em suspenso, mas assim que isso for regularizado, o professor deve vir passar uma temporada com a gente, e a gente aguarda com grande expectativa para poder colaborar com cursos, né? Realmente ele é uma sumidade nessa área de eletrônica orgânica no Brasil. Das nossas linhas de pesquisa, né, são várias, né? E só o foco nosso principal tem sido em propriedades elétricas e eletroquímicas de sistemas nanoestruturados, né? E onde a gente procura sempre entender como que a morfologia das interfaces, e aí sejam metálicas, semicondutoras ou poliméricas, elas, como essa morfologia afeta a cinética, né?
os processos eletroquímicos quando a gente aplica uma diferença de potencial entre dois eletrodos, né? Então, a gente também procura explorar a grande diferença que existe de mobilidade dos íons dentro de um eletrólito. Então, a gente trabalha sempre, tem trabalhado no sistema eletroquímico, né, com a presença de eletrólitos, e ali a gente tem íons, e esses íons são lentos, com baixa mobilidade, muitas vezes, né? Então, essa mobilidade era dominada por processos difusivos. E também a gente tem os materiais, por exemplo, né, os contatos elétricos e outros semicondutores, onde são dominados por elétrons, né? E aí tem processos eletrônicos que são muito mais rápidos. Então, essa grande diferença, né, em processos lentos e rápidos permite a gente explorar técnicas de espectroscopia de impedância, onde a gente faz uma varredura em frequência na excitação do sistema e observa a resposta, né, desses sistemas. Então, como a resposta do íon é bem lenta e do elétron é bem rápida, a gente consegue separar em regiões de frequência. Então, a gente tem conseguido estudar os mais variados processos, né, físicos e químicos aí, usando essa metodologia. É uma coisa que estou expressando bem, porque atualmente a equipe inteira tem se dedicado bastante a estudar de impedância eletroquímica, né? E outra coisa que eu comentei aqui, então, são os processos que a gente pode estudar com isso, que é de pseudocapacitância, adsorção, oxidação, corrosão, entre outros, né? Mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Um carro-chefe, assim, quando a Maria Luísa fundou o grupo, é a nanoestruturação que a gente faz, né? Tanto dar o nome ao grupo, que é Laboratório de Sistemas Nanoestruturados, né? E o método de nanoestruturação que a gente utiliza é conhecido como litografia de nanoesferas, né? Aqui estou chamando de nanoestruturação de eletrodos 2D, que a gente se especializou bem em fazer sobre substratos planos, primeiro, né? Depois eu falo um pouquinho sobre os 3D, que são em fios. Então, esse método de litografia nanosfera, a gente começou a usar esferas de poliestireno, que é um polímero, né? A gente conhece como nome isopor, né? E são de diâmetros bem pequenos, entre 150 e 800 nanômetros, e eles podem ser organizados sobre um substrato plano, tem que ser bem plano, e existem vários métodos, mas aquele que a gente desenvolveu mais no grupo é o método de spin coating. A gente tem aqui uma figura que vocês podem ver, um spin coater, né, do nosso laboratório. Ele tem esse nome porque de spin em inglês quer dizer rotacionar, então a gente põe para girar esse spin coater, e aí a gente tendo uma solução contendo essas esferas de poliestireno, ele começa a girar, né? Então vocês podem ver aqui nessa primeira figura esse processo, né? A gente pinga, aí começa a girar com essas esferinhas ali dentro, e o solvente, né, que a gente usa, normalmente a gente usa um solvente aquoso, ele começa a evaporar. Então existe ali vamos dizer, um jogo, um equilíbrio de forças ali, porque tem o processo de evaporação do solvente, e ao mesmo tempo a força, né, centrífuga que espalha, então, essas bolinhas pelo substrato, e aí você seca, né, faz todo um processo de secagem, e essas bolinhas, elas se organizam de maneira, a gente chama, elas têm um auto-ordenamento. Então, vendo de cima, né, a gente tem estruturas parecidas com isso, que estruturas do tipo hexagonal, compacta, né? Então, aqui vocês podem ver aqui uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, né, feita pelos pós-graduandos da equipe, onde a gente tem uma visão muito boa de cima, né, como é que seria uma máscara dessas, né, sobre um substrato, por exemplo, de vidro ou qualquer outro material. E para que a gente usa? A gente usa como moldes. Então, a ideia é essa, construir, então, filmes porosos. Então, a gente usa como molde aquelas esferas e a gente deposita, né? A gente usa normalmente métodos eletroquímicos para fazer isso. A gente pode preencher todos os espacinhos, né? Os interstícios dessas esferas, seja com material metálico, que nem esse da esquerda aqui, que a gente está mostrando agora, uma imagem também de neve,
de um substrato agora poroso de cobre, onde a gente já removeu quimicamente as esferinhas de poliestireno. Então, a gente fica com um eletrodo poroso de cobre. A gente pode fazer isso com prata, pode fazer isso com ferro-níquel, pode fazer isso com vários outros metais, né? Então, constrói esses substratos metálicos aí e aplicação em dispositivos, os mais diferentes, né? Em estudar propriedades ópticas, propriedades magnéticas e propriedades plasmônicas com esses substratos aí porosos, esses eletrodos porosos. A gente também tem feito, em vez de usar material metálico, usa polímeros condutores, a polimelina e polipirrol, que a gente mais tem feito, né, no nosso laboratório. Essa imagem aqui do meio, então, também é uma imagem feita pelos pós-graduantes da equipe, né, com polipirrol. E a gente obtém essas membranas, né, bem fininhas, da ordem de 60 nanômetros, tem essas casquinhas, lembrando que você viste de cima, né? Então seriam como cumbuquinhas, assim, cumbucas, né, que eu falo assim, como se fossem panelinhas, bem fininhas de polipirrol, e tem uma aplicação, várias aplicações, né? A gente já estudou em biosensores, em baterias recarregáveis, em supercapacitores, né, entre outros, tá? E esse aqui, por último, a gente também trabalhou com preparo de semicondutores usando essa mesma técnica, que então é uma imagem de dióxido de titânio, né, TiO2, né, estruturado com a litografia de nanosferas, e a gente aplica isso normalmente em células solares híbridas, células fotoeletroquímicas, né? Então, é nisso que a gente trabalhou bastante. Aqui eu vou deixar, né, para o pessoal pode congelar aí o vídeo e pegar algumas referências, né, aqui, de trabalhos do grupo para poder se aprofundar, tá? Outro tipo de nanoestruturação que a gente faz é em 3 dimensões, né, que seria usando fios porosos. Em vez de usar um substrato plano, né, a gente usa um fio. Esse trabalho resultou no doutoramento do professor Everton Jasinski, aquele que já fez o vídeo, né? Então eu não vou me prolongar, porque ele já apresentou esse trabalho, só para mencionar que a gente consegue também fazer esses moldes, né? Então vocês podem ver aqui, ele usou um fio de uma liga aí de nitinol, que é uma liga metálica, aí ele colocou lá, né, as esferas de poliestireno. Isso não é bem trabalhoso de fazer, né? Foi bem difícil de estabelecer até um processo que rendeu uma patente, né? E depois ele preenche, né? Para o método eletroquímico ele coloca polipirrol. Quando ele remove as esferinhas, ele consegue ficar com um fio, vamos dizer, oco, né? Essa imagem é a imagem de MEV do fio com as bolinhas, né? Seria o molde mesmo, fio com as bolinhas, onde vocês podem ver melhor, né, as esferinhas. Claro, a gente não consegue aí um ordenamento, porque tem muitas e muitas camadas, não é mais uma só, são inúmeras camadas que estão aí em torno do fio de nitinol. E quando a gente faz a eletropolimerização, né, e remove as esferinhas, vocês podem ver, somente nessa imagem aqui, embaixo à direita, com a ampliação melhor, parece que a gente tem até um coral, né, parece uma estrutura do mar aí, um coral, mas na verdade então são as estruturinhas lá de polipirrol, só que em 3D, né? E essas estruturas têm elas permitem realmente um grau de porosidade, uma área de contato muito grande, e então em várias aplicações isso é bem útil, né? Então o professor Everton aplicou para ultradetecção de analitos, né? Que é um estudo na área de química, então rendeu até uma colaboração bem interessante com o professor Eduardo Karasek da química, né? A publicação, que ainda tem coisas que eles ainda estão escrevendo, né? Mas essa foi a primeira que eles publicaram, e tem a patente também, né? Que foi escrita por toda a equipe. Foi patenteada em 2016. Que legal. Desculpa falar rápido, né? Só para não ficar assim cansando. Eu só vou passar outra. A gente não tem tempo de se estender muito, né? Sim. Aqui é a outra linha da equipe, que quem conduz é a professora Maria Luísa Sartorelli, a parte de propriedades magnéticas e magnetorresistivas, né, para aplicação de sensores, redes de cobre-cobalto, ferro-níquel, e também para aplicação de propriedades ópticas e plasmônicas, usando eletrodos porosos de prata, de cobre, que eu não vou apresentar nada em específico aqui, porque não teria tempo, tive que selecionar algumas coisas, mas tem aqui algumas referências, né, onde
né? Aí o espectador pode procurar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais o que a gente tem feito, tá? Também outro tema, que foi um tema onde eu trabalhei mais especificamente, foi essa área que foi de propriedades fotovoltaicas e fotoeletroquímicas para aplicação em células solares híbridas, né, e células fotoeletroquímicas. Foi a área, quando eu cheguei, a gente se encaixou, eu e a Maria Luísa, né, conseguiu fazer um trabalho em equipe juntos. Eu, com essa expertise, eu já tinha essa parte de fotovoltaicos e trabalhando com polímeros condutores, e a Luísa na parte da nanoestruturação, né, e métodos eletroquímicos. Então, a gente tem trabalhado nisso desde 2009. Então, aí rendeu várias orientações, né, que foi quando eu comecei a orientar, né, os alunos aí de iniciação, mestrado e doutorado. Então, aqui a gente está listando alguns desses trabalhos e só comentando, a maior parte dessas pessoas já passou e já estão contratadas em outros locais, né, em outros, não estão mais na UFSC, né, e comentar também desses dois últimos aqui, que tem a ver com a colaboração que a gente tem com o pessoal do LAMAT, lá da Engenharia Elétrica da UFSC, né. Então, isso está rendendo bastante, tem sido bastante proveitoso, assim. Eu vou só falar um pouco, apresentar umas coisinhas um pouco mais sobre essa área, né, então, que a gente começou a trabalhar também, que é a síntese de propriedades eletroquímicas de polímeros condutores, né, e a aplicação que a gente tem realmente se debruçado mais, que é de dispositivos de armazenamento de energia, né. Então, só de maneira bem geral, né, a gente procurando motivar, né, as pessoas que estão assistindo, eu sei que tem espectadores de todas as, né, desde graduação até pós-graduação, alguns que são de áreas bem diferentes. O interesse, assim, nessa área é realmente a grande, na atualidade, assim, a gente tem trabalhado muito com dispositivos eletrônicos portáteis, né, a gente vê isso, que a gente depende completamente disso hoje em dia. Vocês vão reconhecer aí muitos dos equipamentos que a gente usa aí todo dia, alguns até nem se usa mais, né, algumas câmeras aí estão até ultrapassadas, né. Podem ver alguns celulares, assim, só acho engraçado a gente ver hoje em dia, né, mas que já passou por esse tamanho e estamos mais aqui no smartphone, e daí para os mais flexíveis e até relógios, né, onde a gente tem dispositivos mais modernos. Em todos esses, a gente precisa de fontes de energia portáteis, né, para poder trabalhar, e aí é onde a gente atua, né, e esses dispositivos variam desde baterias, né, recarregáveis, células combustível, capacitores, supercapacitores, né? Então, também então a gente, né, se debruçou sobre os supercapacitores, e os supercapacitores têm sido bastante usados na última década, né? Então, algumas aplicações estão mostrando aqui, né? São usados aí para armazenar energia, no caso de grandes moinhos, né, para energia eólica. A gente até tem aqui no estado, né, já viajei ali para a região de Laguna, Criciúma, e já vi, né, grandes turbinas eólicas, e precisa armazenar a energia, né, quando não tem vento, tem que ser armazenado, e isso é feito aí por supercapacitores, né. E alguns outros exemplos aí, como o carro, né, o carro elétrico, né, e o ônibus também, que usam supercapacitores e recarregam nas paradas, né, nos pontos de ônibus. Então, nessas aplicações, a gente poderia usar em algumas delas também baterias, né, somente as baterias de íon lítio, mas a diferença é que sempre que você precisa de um carregamento e descarregamento muito rápido, aí você deveria usar, então, um supercapacitor, porque ele tem uma densidade de potência, né, que é a energia por unidade de tempo, que é mais alta do que nas baterias. As baterias conseguem armazenar muita energia, dão muita autonomia, mas esse carregamento e descarregamento é mais lento, né? E só duas imagens, assim, um pouquinho mais atuais, assim, que é mostrando ali o supercapacitor, os dois supercapacitores de grafeno, né? Onde você consegue carregar aí seu celular, por exemplo, em 2014, e carregava em 5 minutos, né? Então, estamos falando dessa velocidade, esse tempo. E já em 2015, né, a pesquisa anda tão rápido, conseguiram carregar em poucos segundos, né? Só para ter uma ideia. E nesse caso, vocês podem ver aqui nessa imagem, usando para geração de energia e usando uma célula solar.
né? Porque o supercapacitor, ele não gera energia, o que ele faz, ele armazena. Então, você precisa sempre usar, seja uma bateria recarregável, né, para poder, em conjunto, né? Ou, nesse caso, ou você usa uma célula solar, por exemplo, né? Então, essa foi a motivação de trabalhar com supercapacitores, né? E só queria trazer aqui o conhecimento, né? Eu sempre falo nos meus cursos um pouco sobre isso, quando eu dou aula de Física 13, Física 4, né? Porque fazem parte da nossa vida já, né? E eles têm, quando você vai buscar isso na internet, nos livros, você vê vários termos diferentes, né? Ultracapacitores, capacitores de dupla camada elétrica, supercapacitores redox, pseudocapacitores, tem vários nomes. E isso às vezes dificulta um pouco na hora de fazer tua pesquisa. Então, tem essa ciência, né? Que não vai ter só um nome. Então, isso não está muito unificado ainda na literatura, né? A gente usa esse termo aí, supercapacitor redox, né? O que a gente vê em grandes linhas que pode variar aí é o tipo de armazenamento de energia. A gente tem os supercapacitores capacitivos, onde você armazena energia na dupla camada elétrica, e essa dupla camada elétrica são aquelas camadas, né, de cargas positivas e negativas que a gente tem aí nos eletrodos e nas interfaces, na verdade, dos eletrodos com o meu material ativo, né? E também tem armazenamento de energia faradaico, que são devido às reações de redução e oxidação que acontecem. Então, isso gera um processo que a gente conhece como pseudocapacitância. Então, por causa desse processo, que você não forma uma dupla camada, mas você tem troca de cargas devido a esses processos de redução, a gente chama reações redox. E é nisso que a gente tem trabalhado mais, né, ultimamente, porque a gente trabalha com eletroquímica. Então, esses pseudocapacitores, né, inicialmente os mais eficientes são à base de óxidos de metais de transição, mas eles são esses metais de transição são muito raros, né, de encontrar na natureza, muito caros, e outros que têm trabalhado bastante são os polímeros condutores por esse baixo custo, e vou mostrar no próximo slide outras vantagens, né, e essa possibilidade de trabalhar com a forma flexível e mais barata, né. Então, aqui só comentando um pouquinho mais, porque eu acho que pode valer a pena para quem tem feito cursos básicos aí de Física 13 e Física 4, né? Como é que acontece o processo de capacitância? O que seria essa camada que eu falei ali no outro slide, dupla camada elétrica, né? Então, a gente tem sempre quando a gente tem um eletrodo, onde a gente tem, por exemplo, aqui, né? 2 eletrodos metálicos, por exemplo, e aí a gente tem o carregamento, um fica positivo, outro fica negativo, então a gente tem como se fosse ali um capacitor mesmo de placas paralelas, né? E aí a capacitância sendo a carga dividido pela diferença de potencial, né? E o que seria a pseudocapacitância que a gente diz? Seriam as reações faradaicas. Então, assim, quando a gente tem reações de oxidação aqui em cima, né, que é onde você tem perda de você tem uma molécula e ela se oxida, então você vai ter aí um íon mais elétrons, né, então que essa molécula vai perder, ou na redução, quando você ganha elétrons, né. Então, a pseudocapacitância seria essa carga, né, que saiu ou chegou em função da diferença de potencial que é aplicada no seu eletrodo, por exemplo, polimérico, né. E, nesse caso, essas duas capacitâncias, como é que elas entrariam no supercapacitor redox? Então, imaginando que eu tenho aqui um dispositivo, eu tenho, então, um eletrodo polimérico aqui, eu tenho o positivo e o negativo, e entre elas eu tenho um eletrólito que contém aí íons, né? Então, eu vou ter os dois, eu vou ter um processo de dupla camada, vocês podem ver aqui, né? Então, eu vou ter capacitância de dupla camada elétrica, mas vou ter também um processo de pseudocapacitância, né? Por causa das reações que acontecem faradaicas ali, de troca aqui, né, do eletrólito com os eletrodos. Então, a gente vai ter capacitância em série, né? E aí a gente pode encontrar aqui qual é a capacitância em série, levando em conta os dois eletrodos, e a capacitância total, desculpa aí que às vezes ele vai sozinho aí, então fica em paralelo, né? A capacitância total acaba sendo a soma dos dois, então esse é o nosso interesse, né? Materiais, por exemplo, à base de carbono, a gente só pode ter capacitância de dupla camada elétrica, mas quando a gente trabalha com esses materiais onde tem reações de oxirredução,
a gente tem os dois. Então, a capacitância tem essa possibilidade de aumentar. Então, a gente tem se debruçado sobre isso, né? Sobre o uso, até um uso, pode ser até híbrido, né? De materiais que têm uma alta capacitância dupla camada, mas também uma alta pseudocapacitância. Em todas essas, a gente explora, como o nosso grupo aí é de nanoestruturação, a gente explora bastante a morfologia do eletrodo, né, com a performance, porque em todos esses processos, tanto para a parte de dupla camada elétrica, como as reações de oxirredução, a gente precisa ter, seja uma grande área de superficial para poder ocorrer esse processo, né, de armazenamento de carga, quanto o acesso dos íons até o eletrodo, a gente precisa de uma relação entre tamanho do íon e os poros do eletrodo bem otimizada. Então, a gente busca trabalhar com eletrodos nanoestruturados usando a nossa técnica, né? E, bom, no caso específico dos polímeros condutores, a gente, só dando aqui uma bem realmente breve introdução, eles são bem conhecidos por possuírem propriedades elétricas que são similares a de um metal, né, mas combinadas com as propriedades mecânicas de um polímero, né? Então, a vantagem de trabalhar com eles, né, por exemplo, para um dispositivo de armazenamento de energia, é que eu consigo ter um processo de dopagem e desdopagem que é muito rápido e reversível, simplesmente mergulhando em materiais, por exemplo, de pH diferente. Eu também consigo aplicar diferença de potencial e, variando o potencial, eu consigo fazer o material passar desde o estado isolante até um estado condutor, né? E eu consigo armazenar a carga em todo o volume do meu material, não só na superfície, né, como no caso de dupla camada elétrica. E quando eles estão no estado dopado, eles têm uma condutividade bem alta, e também a questão da facilidade de síntese, né? E o custo de produção, que é bem inferior aos óxidos, por exemplo, de metais de transição. Mas tem desvantagens, né? E uma das desvantagens é que eles realmente são bem suscetíveis à fotooxidação, podendo levar à degradação das propriedades elétricas e eletroquímicas, né? Mas, então, você tem que tomar cuidado com todo o processo. Às vezes, você pode fazer um encapar, né, esses materiais e evitar que eles tenham um processo de perda. Isso já é possível de se contornar, né? Os que a gente mais usa no laboratório, que a gente já experimentou, é trabalhar com polipirrol e polianilina. Para quem nunca viu aí um polímero, ver as moléculas aí, né, mostrando em vermelho aí a polipirrol e a polianilina, né? Esses sistemas são sistemas que a gente chama de sistemas conjugados. Aí o professor Ivan já comentou um pouquinho em outra entrevista sobre isso, né? Esses sistemas conjugados, eles têm alternância de ligações simples e duplas, como vocês podem ver aqui, né? E confere propriedades únicas. Os polímeros eram conhecidamente isolantes, e desde a década de 70, por um acidente mesmo, né, no pós-graduando no laboratório, descobriu essa propriedade semicondutora. E tem sido usado desde então para tentar reproduzir toda a parte microeletrônica, né, de materiais inorgânicos, usando com materiais orgânicos, né. E esses sistemas, eles têm um processo de dopagem único, bem particular, porque diferentemente quando você usa silício e germânio, onde você tem dopagem substitucional, você arranca silício e arranca germânio, introduz uma impureza, né, aumentando a condutividade, mas você faz isso até um grau de cerca de 1% só de impurezas em relação a toda a matriz, né, de silício, por exemplo. Aqui nos polímeros você vai ter até 50% de incorporação de ânions. Então a gente mergulha isso numa solução contendo ânions que vão dopar e vão trazer esse caráter tipo P, né, tipo positivo ou tipo N negativo, com essa incorporação de cátions e ânions. Mas aí eles não substituem. Você tem moléculas que se aproximam, elas entram, ficam bem próximas à molécula do polímero, mas elas não quebram as ligações do polímero, elas só ficam ali bem próximas, contrabalançam, dão uma neutralidade na carga, mas elas podem sair. Então elas ficam entrando e saindo várias vezes. É isso que acaba acontecendo. A polianilina, que a gente tem, que eu vou mostrar alguns resultados ali, só para vocês verem como ela tem estruturas benzênicas, né, e a presença de nitrogênio e hidrogênio, em suas três formas, né. A gente tem o estado todo reduzido, quando a gente tem... Opa,
risco aqui rapidinho. Toda a molécula fica só, como vocês estão vendo aqui à esquerda, né? E aí ela é chamada de leucoesmeraldina, em estado isolante. Depois pode acontecer detalhes todinha oxidada, que seriam todas, como vocês estão vendo, toda vez que eu toco aqui ele passa adiante, desculpa, tá? Eu toco na tela e ele é meio sensível, esse mouse. Aí ele fica todo oxidado, também em estado isolante, que é a penigranilina. E o que a gente gosta de usar aí é o estado intermediário, 50% nos dois, né? Desses dois aqui, que é a esmeraldina, tá? E aqui, só mostrando para vocês que cada um desses estados apresenta uma cor diferente para os nossos olhos, porque a polianilina, ela é eletrocrômica. Então, você aplicando diferença de potencial, como a gente vê aqui nessa figura, uma diferença de potencial nesse material, aqui a gente pode ver ele variando desde amarelo, que seria o estado todo reduzido, né? Aí ele vai mudando de cor, quando ele passa, vai tendo o processo de oxidação, então ele vai passando para o estado de esmeraldina, que é bem verde, até passar até o violeta, que é o estado todo oxidado, que é isolante, né? Que é violeta. Então, o aluno ele tem condição de olhar, né? O pesquisador vê, olhando para o filme, qual é o estado condutivo do teu material, né? A gente tira partido disso aí para fazer os nossos trabalhos, né? E aí a gente faz um processo de eletropolimerização, né? Então, esses equipamentos que eu estou mostrando são equipamentos do nosso laboratório, que a gente desenvolveu, né, em pesquisas de pós-graduação. A gente usa sempre uma célula eletroquímica, depois um pouquinho mais ampliado aqui na direita. A gente usa 3 eletrodos, né? Então, a gente usa ali um becker, coloca esses eletrodos. Então, tem aí um eletrodo de trabalho, que normalmente é um vidro recoberto com esse material, que vamos dizer, um condutor transparente, chama ITO, óxido de estanho. E depois tem um eletrodo de referência, né? Onde eu consigo medir a diferença de potencial entre o eletrodo de trabalho e a solução, né? O eletrólito. E um contra-eletrodo de platina que vai balancear a reação. Normalmente a gente usa esse material platina porque ele é inerte nessa janela de potencial que a gente está trabalhando. E então, aqui só mostrando, né, um trabalho da Luana Matos, né, que fez doutoramento comigo, também orientada pela Maria Luísa, né? A gente fez a eletropolimerização de polianilina usando diferentes ânions para dopar. Então, aqui na esquerda, vocês podem ver esses ânions. Então, o que a gente faz? Mergulha em solução aquosa contendo ácidos. E quando estão na presença de água, eles vão quebrar, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, cloro, né? Ânion cloreto. Aqui a gente tem ânion sulfato, ânion nitrato, e um outro que é o maior deles, que é o trifluoracetato, né? E cada um deles tem mobilidade bem diferente. Então, esse processo de entrar e ficar próximo do meu polímero e poder sair, naquele processo de dopagem que eu falei antes, isso afeta bem, né, o tamanho do íon e a mobilidade que ele tem. Então, quando vocês estão vendo aqui na direita, uma curva, né, onde mostra a corrente que é medida, né, pelo potenciostato em função do tempo, para esses 4 diferentes, né, dopantes. E então a gente pode ver que tem uma velocidade, né, de eletrodeposição bem diferente. Então a gente fez esse estudo, né, qual que era o mais móvel, qual dava a melhor taxa, né, de deposição, né. E então tem o mais rápido, o que tem um resultado melhor foi aquele que é duplamente ionizado. Vocês podem ver aqui, ele fica 2 vezes ionizado. Depois esses dois aqui, né, e a base de cloro e de nitrato, eles estão mais ou menos equivalentes ali, intermediários. E o mais lentinho foi com o trifluoracetato, porque ele é uma molécula bem grandona, então ele acaba levando mais tempo para eletropolimerizar. Aí eles dão resultados assim em termos de morfologia. Eles já, apesar de a gente não ter usado a litografia nanosfera, mas as fibras saíram bem realmente nanoestruturadas, né? Vocês podem ver que é um estado bem fibroso, que a gente mediu aqui no MEV, e isso é bem bom porque então o eletrólito pode entrar e permear bem. Então a gente teve resultados bem interessantes do ponto de vista da pseudocapacitância, né? Aqui só para mostrar, fazer
aí propaganda do LCME, que é o nosso Laboratório Central de Microscopia Eletrônica, onde vocês podem ver que a gente consegue ter imagens bem boas, vendo que as fibras, né, de polianilina, estão vendo, parecem uns macarrõezinhos, elas vão grudando desde o início, né, elas vão grudando ali nesse estado fibroso e dá para ver que tem aí fibras por toda a sua espessura, né. E, então, eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido, porque eu sei que está com o tempo aí, estamos um pouquinho apertado, né, mas a Luana, ela fez estudos de supercapacitância, então ela precisava testar o processo de carregamento e descarregamento a corrente constante, usando esses eletrodos poliméricos, né, como eletrodos dos capacitores, né. A gente tinha que fazer uma escolha de intervalo de potencial bem específica para poder evitar justamente os estados mais isolantes. Então a gente queria trabalhar só nessa janela onde tinha estados mais condutores, né, então de 0 até 0,6 volts, e evitar também a degradação do polímero, né. Então a gente fez isso, né? E aí a gente fez testes de curva de carga e descarga. Tá aqui uma imagem, né, que foi da tese da Luana. E sempre que a gente tem esse processo de carregamento e descarregamento de uma maneira aproximadamente linear e aproximadamente simétrico, mostra que é um sistema capacitivo, né, não é um sistema resistivo. Então aí está um potencial muito bom para aplicação, né, como capacitor. Então aí a Luana obteve a capacitância específica, que é a capacitância por unidade pela massa, né, dividido pela massa, e ela fez esse teste aí com esses diferentes dopantes e ela obteve capacitâncias específicas bem boas, bem altas. A gente ficou bem satisfeito, né, no trabalho dela. Só que, no caso, a gente também não soube explicar, somente com a questão do tamanho do íon, não consegui explicar as diferenças aqui, né. Não tinha uma correlação direta com o tamanho do íon, a mobilidade do íon e os resultados de capacitância. Então, aí foi quando a gente começou a trabalhar com espectroscopia de impedância eletroquímica para entender um pouquinho mais o processo capacitivo nesses materiais, né? Então, isso veio justamente como, vamos dizer, uma motivação para estudar métodos um pouco mais sofisticados para entender o que está acontecendo nesse processo de chegada e saída dos íons, né? Então, só uma outra coisa que é muito importante, né, é que a gente tem que, não basta fazer isso uma vez só, tem que mostrar a estabilidade, né, desses eletrodos, e a Luana fez em 100 ciclos, né, e mostrou que aquele que parecia ser com a menor eficiência de capacitância acabou sendo o mais estável, né, que foi usado aquele trifluoracetato, apesar de ser um jumbo, né, uma coisa muito grande, um caminhão entrando e saindo, mas ele conseguiu preservar melhor as propriedades capacitivas, né? Então, é bem interessante, a gente vai aprendendo bastante, né? Pesquisa assim, a gente vai debruçando sobre várias coisas, vários resultados que são inesperados muitas vezes, né? Aquele que era duplamente ionizado deu no final, a pior estabilidade, e a gente descartou, né? Então, você vê como é que são as coisas, né? Então, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu tô adorando, pode continuar. Tá bom. Então, aqui, só resumindo, assim, a gente comparou, né, na parte final do trabalho da Luana, a densidade de energia, a densidade de potência, né, que são fatores importantes para ver a eficiência de um supercapacitor. A gente comparou os da Luana com outros que foram publicados, né? E aqui na esquerda a gente pode ver, esses que estão em verde e em vermelho são os dados experimentais que a Luana obteve para diferentes correntes, diferentes potenciais, né? Tipo polianilina, principalmente dopada com ácido nítrico e trifluoracetato, né? E a gente pode ver, assim, que os resultados foram bem promissores, né? Podendo competir aí com até supercapacitores híbridos, né? E também nesse da direita também, poder comparar, onde vocês podem ver aqui, não sei se vocês enxergam bem, mas está comparando esses supercapacitores com baterias de íon lítio, por exemplo, né? Então, vê que estão aí próximos em termos de densidade de energia, né? E densidade de potência. Lógico que em termos de ciclabilidade ainda é muito longe do ideal, a gente precisaria ter uma boa estabilidade até 1000 ciclos, né? Então, a gente, como laboratório a parte de estudo de propriedades fundamentais, a gente não vai otimizar
né, no nosso laboratório, esse tipo de coisa, mas futuramente outros, né, possam procurar otimizar isso aí para aplicação e uso, né? Por exemplo, até, quem sabe, um uso mais comercial, né? Então, quis mostrar aí para vocês como é que essa pesquisa bem aplicada pode dar resultados bem interessantes e aplicações práticas, né? Uhum. Muito legal. E a Luana também, falando bastante dela aí, porque ela que inaugurou essa parte de polímeros para dispositivos de armazenamento de energia, ela no mestrado dela, ela estudou aí o polipyrrole, e ela usou uns dopantes que eram enormes, assim, bem grandes, que é o índigo-carmim, tá aqui à esquerda, e o ABTS, porque é tão grande que a gente não vai nem dizer o nome dessa molécula, é impossível, grande, então é o ABTS, né? E eles são os dopantes, né? Dão um caráter de tipo P para esse polipyrrole, e formou filmes, assim, com uma morfologia bem compacta, bem uniforme, então não dava nem para ver as imagens, na imagem de MEV, a gente não conseguia nem discernir bem texturas, né? Ficava tudo escuro, de tão lisinho que ele era, não era fibroso como no polimerilina. Mas aí então a gente explorou a parte de litografia de nanosfera com eles, né? E aí a Luana fez uns testes aí bem interessantes, onde ela, aqui vocês podem ver 3 imagens de MEV, onde ela eletropolimerizou em diferentes níveis, né? Primeiro aqui à esquerda ela usou o molde, vocês estão vendo aí em cima, o molde da máscara de poliestireno, e ela eletropolimerizou polipyrrole somente até bem pouquinho, né? Bem no início, abaixo do equador, abaixo da metade das esferinhas. Então, a gente forma como se fossem uns pires, a gente fala uns pires, né? Que são de polímero. Então, aqui é a imagem desses pires vistos de cima, né? Por isso que você vê essas quase circular aí, né? E quando você vai até o equador das esferinhas, esses pires formam cubiquinhos que começam a se tocar. Vocês estão vendo que aqui elas se encostam, né? E depois você também pode eletropolimerizar um pouco acima do equador, e aqui nessa imagem vocês podem ver que dá para ver a sombra da região do equador, mais a tampinha, né? Então você tem uma casquinha que formaria esses copinhos redondos aqui de polímero, né? E a gente testou então esses 3 filmes para ver como que era a capacidade de armazenamento de energia delas, né? Para uso em bateria recarregável. Então, a Luana fez esse teste, aqui estou mostrando esses resultados, né? Quando a gente usou os filmes que tinham polipyrrole até abaixo do equador, a gente comparou com filmes não nanoestruturados, né? Onde a gente não usou a litografia da nanosfera, e aí a gente não foi feliz, né? Teve uma diminuição na capacidade, mas isso provavelmente porque aqueles pires não se encostavam, então os filmes de polímero não tinham contato, então isso reduz a mobilidade, né, eletrônica dentro dele, né? E depois, quando a gente usou aquelas até aqui no equador, onde a gente eu coloquei aqui a imagem de MEV, como é que eles são, né, no MEV, aí a gente teve um resultado muito bom, 50%, né, então 50% de aumento da capacidade de armazenamento de energia. E esse da direita, então vocês podem ver, quando ele está um pouco acima do equador, teve um aumento, mas não foi tão grande, então aí a gente pode ver como dá para otimizar, né, ver os resultados melhores, aí no caso a gente escolheu ali no equador, aquele teve o melhor resultado. E então, também, só que a gente não conseguia explicar detalhes de como acontece esse processo de capacitância, né, então, para isso a gente precisou recorrer à impedância, a espectroscopia de impedância eletroquímica, então eu vou fechar o trabalho falando sobre isso, mas vou falar bem pincelado e fica para uma outra ocasião a gente apresentar mais sobre esse tema, né? A espectroscopia de impedância eletroquímica, ela tira partido de uma grandeza conhecida como impedância, que a gente estuda em física básica, acho que no curso de física 4, é a grandeza física que está associada à dificuldade que um elemento de circuito ele oferece à passagem de corrente elétrica, né? Então, tem de vários tipos, ela pode ser uma impedância resistiva, uma impedância indutiva, ou uma impedância capacitiva, né? E quando a gente faz a espectroscopia de impedância, né, o que basicamente acontece é que a gente excita o meu material com um sinal de corrente alternada, né? E aí a gente mede a resposta elétrica, né, para esses sistemas, né? E a gente estuda então os efeitos capacitivos, resistivos e indutivos, né, em função da frequência, né? Então sempre lembrando que a impedância ela é uma grandeza complexa, né?
Então, a gente tem a parte real e a parte imaginária, e isso vai trazer um complicativo para toda a análise, né, do nosso método. Então, isso é uma coisa bem desafiante que a gente tem estudado nos últimos, vamos dizer, nos últimos 7 anos, né? Através da espectroscopia de impedância eletroquímica, né? Por que ela é tão interessante? Porque justamente ela possibilita a gente estudar os processos de transporte de carga, condutividade dos filmes, corrosão, a difusão iônica, injeção e acumulação de cargas. Aí a gente estudou também para pseudocapacitância, dupla camada, entre vários outros, né? Ela está realmente é uma metodologia complexa, não é fácil de usar, fazer análise, mas ela permite realmente ter uma compreensão bem ampla do seu material. Então, a vantagem é que você consegue fazer análise in situ, né? Porque ela não é destrutiva, né? Ela também permite separar processos químicos na escala de frequência, como eu disse antes, né? Você consegue separar processos lentos de processos mais rápidos, né? Porque eles têm tempos de relaxação diferentes. E também consegue detectar mudanças sutis, né? Que possam acontecer na interface, por exemplo, sólido-eletrólito, que você não consegue com outras técnicas convencionais, né? Então, a análise tradicional, ela, que a gente conhecia até então, a gente acaba tirando partido de modelos conhecidos como circuitos elétricos equivalentes, onde a gente sempre tenta usar similares, né? Associar capacitores, resistores e indutores ao nosso sistema. E eles são estabelecidos a priori, né? E só que você só consegue obter indiretamente a capacitância com esses métodos, né? Além disso, os parâmetros que a gente obtém, eles variam muito dependendo do modelo de circuito equivalente que você usa, né? Pode ser bastante complicado isso. E também não permite evidenciar estudar processos mais sutis, né? Como a distorção, alguns outros mais complicados. Então, o nosso grupo ele foi pioneiro assim, nisso de trazer uma análise diferente, que é uma análise gráfica, usando um método que a gente acabou, vamos dizer, apelidando de GPE, vem de Generalized Phase Element, então é elemento de fase generalizada, né? E ele foi então trabalhado por toda a equipe do LabC nos últimos anos, né? E através desse método gráfico a gente consegue obter o espectro de capacitância de maneira direta, sem usar modelos, né? Esse, vamos dizer, o nosso chuchu aí, nosso tesouro, a gente acabou de publicar no ano passado com a equipe aí um trabalho que eu estou colocando ali, né, para vocês poderem ver na tela, e a gente está justamente, mesmo nessa época de pandemia, fazendo reuniões semanais e com duas outros artigos que a gente está para publicar agora, né? E então isso é um tema muito interessante, mas que deixaria para outra vez a gente explorar um pouco mais para frente, né? Que é a parte de impedância e possibilidade de aplicá-los, mas que eu trouxe aqui para que todos saibam, porque a gente também poder colaborar, né? Com os alunos conheçam e também outras equipes de pesquisa possam conhecer, tá? E com isso, finalmente, né? Eu vou finalizar aqui a nossa apresentação e, claro, não poderia deixar de agradecer todos os nossos órgãos financiadores, né, o CNPq, a FAPESC, e também os laboratórios multiusuários da UFSC, né, e também o LAMAT e os nossos grupos, nossos outros colaboradores, tá joia? Então, é isso que eu gostaria de falar em termos de pesquisa para hoje. Tá? Então, eu achei muito interessante a tua apresentação. Na minha formação, sempre pensei no como que é feito a ciência, né? Eu sou do ensino, e se a gente olha nos livros e às vezes até nas aulas de física, parece que está tudo pronto e bem explicado, né? E daí, para pular para a variedade enorme de tecnologias que a gente tem hoje em dia, é um passo que não é, né, auto-evidente, né? Então, a gente sair desses conceitos que a gente aprende em Física 3, em Física 4, em estrutura da matéria, daí até chegar, né, em como é que a gente tem hoje armazenamento de energia, desenvolvimento de armazenamento de energia desse jeito, é um passo que os alunos às vezes não conseguem compreender, né? Então foi bem interessante ver a apresentação, porque
mostra assim, o que é que tem do pensamento da física dentro dessas tecnologias do nosso dia a dia que a gente não vive sem, né? E também pode falar. Uma coisa que foi muito desafiadora para mim, né, foi ao longo dos anos, desde a época do pós-doc até agora, realmente foi familiarizar com os termos, né, conversar com os químicos a respeito de propriedades. Às vezes a gente estava falando da mesma coisa, de processos similares, mas que a gente dava nomes diferentes. Conseguir conversar com químicos orgânicos, eletroquímicos e engenheiros e achar uma linguagem em comum, né? Então, isso que eu gostaria, como eu falei, acho que mais no início, né? É um desafio e o nosso estudante também de graduação, né? Pode ter em mente que para conseguir conversar, às vezes é normal ter um processo de estranhamento, né? Mas manter a mente bem aberta e saber que é possível a gente conseguir conversar e fazer coisas bem interessantes junto, né? E se não fosse possível, a gente não teria essa, né, quantidade enorme de coisas que facilitam a nossa vida hoje em dia, né? Só por causa desse desafio, eu acho que é legal para a gente enfatizar que são justamente esses desafios, as hipóteses que não se corroboram, né? Ou as dificuldades de, né, de repente se perguntar por que não deu certo, a expectativa teórica, às vezes, do pesquisador, mas que eu acho que o gostoso da pesquisa é isso, diferente da física, que às vezes a gente acaba pecando por ensinar, não está pronto, né? A gente está dentro de um mundo da curiosidade, totalmente permeado pela curiosidade humana e pela necessidade de trabalho em grupo. Eu acho que isso também foi muito legal na apresentação da pesquisa de vocês, o quanto é forte essa questão do grupo, né? E de pessoas de áreas diferentes, inclusive, né? Mesmo entre tu e a Maria Luísa, por exemplo, vocês tinham, né, olhares, perspectivas diferentes para esses fenômenos. Então, eu achei muito legal mesmo. O laboratório, ele fica em que andar ali no departamento? Ele fica, bom, isso é sempre uma discussão, né? O que é o térreo, o que é o primeiro andar no nosso departamento, mas seria no bloco G1, né? E quando a gente sobe as escadas ali do nosso prédio, ele fica à esquerda, né? Então, logo entrando, né, no departamento à esquerda, no primeiro andar, a gente tem o laboratório 13, né, que é o laboratório de sistemas não misturados. E a gente tem, na verdade, tem também outro laboratório onde a gente trabalha, que é um pouco mais para frente, no bloco G, mas o bloco novo. Ali também tem a parte das montagens da parte de optoeletrônica, né? Então, a gente está um pouco dividido ali em 2, 3 laboratórios. Então, fica ali o lado de cima. Legal, viu? Para os alunos verem que a gente não é só, né? Não é só o professor na sala, tem laboratório mesmo de claro, lugar. Queria oferecer, assim, que a gente puder voltar a frequentar a UFSC, né? Está disponível para visitas, e podem agendar visitas onde a gente pode mostrar, né, os nossos experiências, tudo que a gente faz, né? Mas até que não se encerre essa fase aí, que a gente chama pandêmica, podem entrar em contato comigo. Eu coloquei lá no início, né, da minha apresentação, o e-mail, né, os e-mails dos professores, então podem entrar em contato com a gente antes disso, sem nenhum problema. Então tá muito legal, muito, muito obrigada, viu, Françoise? Eu, pessoalmente, adorei ouvir como é que vocês fazem as pesquisas. Eu tenho a maior vontade de começar a colar nos colegas e ver como é que vocês fazem, assim, tipo, e como é que vocês compreendem esses fenômenos, se vocês têm uma abordagem de entender aquilo realistamente, tá? Cada vez que eu falei de visitas estudantes, mas também os docentes, né? Claro, não vou... Os docentes são super bem-vindos para vir conhecer e conversar com a gente. Eu tô doida para fazer isso qualquer hora, especialmente com vocês experimentais, o pessoal da mão na massa, assim, acho que tem uma ideia de ciência totalmente diferente dentro dos laboratórios do que a gente acaba passando no ensino, né? E eu acho que é essencial fazer essa ponte. É um desafio grande, é um desafio bem grande trabalhar com física experimental, porque você ao tempo todo tem
está suscetível, por exemplo, quedas de energia ou quedas de equipamento. Já aconteceu de um aluno que ia trabalhar no doutorado dele com propriedades magnéticas e aí o equipamento não funcionou mais. Depois de 1 ano e meio, né, até o aluno qualificado, ele teve que mudar completamente o seu enfoque, mas foi muito feliz porque foi trabalhar com impedância e fez uma ótima tese, né, que é o Aldo, e agora está gerando publicações. Então, a gente tem que improvisar muitas vezes e ser aberto, né, a mudanças de rota. Mas é isso. Ah, que bom. Gostei muito, muito obrigada de novo. Obrigada a vocês pelo convite. Ah, ótimo. Tá, então ótimo. Excelente, era isso que eu queria perguntar. Então tá, então eu vou deixar vocês aí. Câmera, como é que é? Câmera, alguma coisa? Ação. Ué, parece que a Marinês congelou? É mesmo. Congelou. Eu falei ação pro plano de ensino. Pro plano, né? Mas para as aulas eu vou continuar usando o Rally. Marinês, o que aconteceu? Eu falei ação e você congelou? Ela virou. Olha só, ela subiu na parede. Você tá virada de novo. De novo. Então tá bom, eu vou deixar vocês aí. Eu não vou falar ação dessa vez, que traz má sorte pelo jeito. Tá, beleza. Boa sorte. Boa gravação pra vocês. Tchau. Obrigada. Tchau. Olá, pessoal. A professora vai contar um pouco da sua vida. É a professora Françoise. Tudo bom, professora? Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, e agora... Enfim, depois ele corta, eu acho. Eu acho melhor começar de novo, não? Eu acho que é melhor eu começar de novo. Eu fico nervosa, só ele que faz isso, eu fico nervosa. Pode começar de novo, só bate uma palma. Fica à vontade, o começo é difícil mesmo. Eu cheguei trabalhando justamente com o bacharelado e a licenciatura nos cursos de Física 4 primeiro. Ixi, vou ter que começar de novo, porque o motoqueiro aqui avacalhou, você ouviu? Eu ouvi. Muito forte, eu vou fechar o vídeo. Então, meu Deus. Dá pra cortar esse pinzinho, né? Eu acho que... Como? Então, eu vou só agradecer de novo. Eu não levo jeito, gente, tá? Então, obrigada de novo, obrigada pela última vez. É muito interessante. Tá. Posso dar uma opinião? Eu acho que dá, né? Acho que dá, sim. Se não, eu só agradeço de novo. Muito obrigada, Françoise. E dá um tchau, faz isso. Muito obrigado, dá um tchau. Então tá, vamos lá. Só vou agradecer. É que eu fico assim, tá. Bom, então tá. Bate palma antes, senão ele não vai saber onde vai editar. Tá, eu vou só agradecer mais uma vez, tá? Última, porque eu preciso ter certeza que vai dar. Pra ele que ele vai ter um agradecimento final, tá? Pronto, aí sim. Ai, meu Deus do céu. O que eu dei aqui de risada, você não tem ideia. Antes estava muito claro, né? Aí estava com muita luz, mas... Isso acontece, normal. Assim, ninguém é tão preparado igual a Marinês, né? Que tem aí um ring light de youtuber. Marinês tem um segredo! Tem, ela tem um ring light ali. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha lá. Tudo bem. Então tá, Você tá conseguindo ver a tela? Tô sim. Mouse, tá conseguindo ver? Sim, também tá. Então, beleza, você pode bater palma e eu começo, tá bom? Tá bom, então 3, 2, 1. Então, obrigada, Françoise, muito obrigada. Obrigada a vocês também e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Então, Françoise, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau e até a próxima. Ah, não, porque a minha cara ficou assim de que eu tava estranho comigo. Ai, meu Deus. Que houve?
Ó, o Jorge vai usar isso na edição, viu? No final. Tudo pode ser usado contra você no final, hein?